Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre simbiose. Você sabe o que significa simbiose? Imagina então que eu vou trazer um exemplo, tá? Um exemplo, inclusive, que foi retratado num desenho da Disney, né? Do Walt Disney. Então, tinha lá o Pato Donald e ele ouvia tanto de um lado um anjinho quanto do outro lado um capetinha. Digamos que o Pato Donald, ele tinha essas duas possibilidades, assim como nós. Então, nos momentos em que nós baixamos a nossa vibração, no sentido energético mesmo, o que acontece? Nós nos tornamos vulneráveis vamos classificar dessa forma, tá, gente? Com todo o respeito às considerações diversas. Então, isso aqui é para modo didático. Nós nos tornamos vulneráveis aos capetinhas, né? E quando estamos com a vibração elevada, num padrão energético superior, logo atraímos mais do mesmo, pois somos energia. Então, nós afinizamos com aqueles anjinhos, ou digamos, propriamente dito, nossos guias, mentores espirituais que desejam às vezes nos livrar de alguns enredos não muito bons na vida, que nós podemos também associar quando a gente ouve algo e diz assim, bem que a minha intuição disse, que bom que eu escolhi por esse lado. Então, muitas pessoas consideram, seja lá nosso eu sou, nossa centelha divina, nosso fragmento divino, nosso santo Cristo pessoal, nossos guias, mentores, emissários de luz que estão aqui para nos apoiar, porque a egrégora de amor, de luz, de Deus, nosso Deus Pai, é muito grande e poderosa. Então, assim como tudo na vida é preciso de ordem e tem hierarquia, Deus também provê a sua hierarquia divina para cuidar de nós, né? Então, muitas pessoas não entendem isso. E ora, pois, é a mesma coisa na sua casa. Ou então, digamos que você tem uma empresa. Lá vai ter o dono dela, né? Vai ter a diretoria, vão ter os gerentes, vão ter os supervisores, os líderes de equipe e os funcionários, né? Então, não que isso todos sendo funcionários, mas existe um respeito à hierarquia. Por que nós não aceitamos também isso? Que Deus tem a sua hierarquia. E ao respeitarmos isso, vamos identificar que tem absoluta coerência. Se Deus Pai é de todo ordem de amor, porque nós viemos dessas ordens de amor. Imagina só se ele não teria uma bela administração de tudo que existe, né? Então tem pessoas que custam acreditar na hierarquia de luz, por exemplo, da grande fraternidade branca. Mas não tem problema, a questão não é essa, tá? Então aqui agora eu aproveito e cito uma forma bonita de contemplarmos que realmente existem seres de luz amorosíssimos, inclusive alguns deles, né, sendo bodhisattvas, né? E o bodhisattva sendo aí considerado como um ser que ele já viveu na carne o que já vivemos, e ele já conseguiu a sua mestria divina, ele conseguiu ascensionar. Então, mais do que ter expandido a mente através da sua consciência, que já enxergou todas as verdades que lhe cabia, ele adquiriu mestria de ascender a um patamar, elevar em luz e sustentar, sem titubear. Então, mais do que equilibrar, esse ser ascenso, ele já é harmonizado. Vamos falar um pouquinho disso no próximo vídeo? Então, seres de luz, que saibamos compreender, e mesmo que ainda esteja fora da nossa realidade, embora muitos já contemplem essa realidade viva, né? Somos espíritos sim, eternos em evolução, e estamos aqui para vivermos melhor. E energeticamente podemos estar vulneráveis, então no patamar abaixo, vibrações inferiores, digamos assim, ou vibrações superiores de luz. Que nós possamos dar mais vazão a estas ditas canalizações de amor, que elas podem até vir desta forma. Falaremos mais também em próximos vídeos a respeito do que são canalizações. Assim como o servir a Deus, né? Vamos só para fechar o entendimento, servir a Deus, quando você de fato faz algo bom. Então, em sintonia com vibrações elevadas, como por exemplo, gratidão, paz, tranquilidade, confiança em si, confiança em Deus, respeito ao próximo, né?
Logo, você não vai correr o risco de encontrar-se numa simbiose com algum espírito que já desencarnou e, de algum modo, como ele não tem mais o corpo de carne, e, no entanto, ele se vê preso aqui às necessidades da matéria, porque ainda tinha vícios, né? Então, ele vai grudar, né? Ele vai obsediar um encarnado que vai nutri-lo com mais do mesmo daquilo que ele gostava, porque ele já não tem mais o corpo físico. Então, pessoal, isso é muito natural. Isso é um fato que existe demais. Então, essa simbiose pode ser de duas formas. Pode ser um espírito que já viveu com aquela pessoa ali numa vida anterior e por motivo de vingança, ela retorna, né, próximo ali à pessoa, intimamente com ela, ou então simplesmente porque a pessoa dá mais do mesmo que ele deseja, né? Então, digamos que ele tem um vício aí em fumar, um espírito que fumava antes e já não tem mais seu corpo de carne aqui material para realmente fumar, ele vai se conectar a uma pessoa que vai fazer isso por ele, né? Então, ele se conecta com alguém que fuma. Por isso que vício é tão difícil largar. Vem aquelas questões ali engendradas na mente e nós, muitas vezes, né, pensamos, isso é sobre mim. E, na verdade, é sobre nós, porque estamos vulneráveis àquelas questões, sejam pensamentos próprios nossos ou não, né? É livre-arbítrio. Eu não quero nos eximir aqui do livre-arbítrio próprio de cada um. Mas assim, não pondo culpa no espírito. Só que espírito que ainda não foi para a luz depois do seu desencarne, que ainda não está promovendo a sua eterna evolução, pois assim é com todos nós, né? E mesmo que parado ali na erraticidade, ele poderia estar dando continuidade a isso. Se ele fica aqui através da quarta dimensão ligado a nós, é porque nos tornamos vulneráveis por algo que devemos tratar semelhantemente em nós mesmos, né? Então, qual é o nosso vício? Esse vício é em fumar? Esse vício é em bebida? Esse vício é de qual descontrole? Esse vício é o vício do paladar, né? Muito voluntarioso, a pessoa já está obesa, a pessoa tem vícios em promiscuidade, né? Que isso hoje está muito normal, muito natural, tanto é que está normalizado. Até mesmo as músicas que as pessoas ouvem hoje trazem esse tipo, já baixam a frequência da pessoa, já colocam ela nesse meio. Então, pessoal, tá difícil, né? Concentrar diante das manipulações da Matrix, vamos colocar desta forma. Então, isso também já dá engajamento para outro vídeo. Se você gostou, lembrando aqui, comenta, compartilha e dá o seu like, tá? Porque pode auxiliar outras pessoas, além de você. Beijos, muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Namastê.